Gente, continuando com a aula de geografia. Na página 55 e 56, existe uma maquete para fazer. Só que uma maquete, a gente sabe que demora muito, não é? E não tem como a gente mostrar essa maquete. Então, o que é que eu faço? Vou avançar o conteúdo, vou escrever no meu caderno essa maquete que a gente tem que fazer e outra atividade, que é estudo de campo. A gente não pode fazer em casa, a gente tem que fazer no campo. E a maquete a gente tem que fazer na escola, não é? Então, essa maquete também ela é para ser feita em grupo, certo? Como aqui diz no meu livro. Essas coisas, como tem argila, folha de jornal, tinta e pincel, placa de isopor de madeira, são coisas que precisam ser compradas, certo? E a gente sabe que não se pode gastar dinheiro agora. Então, a gente vai passar mais para frente. Quando for mais lá na frente, é que a gente vai realizar essa atividade. Tudo bem? Vamos lá continuar. Página 56. Eu estou anotando tudo, certo, gente? Todas as atividades que a gente não realizou, a gente realiza depois. 56. Por que acontecem mudanças na paisagem? Vamos lá. As pessoas alteram a paisagem dos lugares, mas além disso, as paisagens também sofrem modificações por causa da ação da natureza. A água, as mudanças de temperatura, como frio, calor e o vento transformam a paisagem natural e modelam o relevo da superfície da água. Por exemplo, se chove muito em um lugar, a gente percebe que o solo já fica diferente, já fica molhado. E quando aquele local seca, a gente percebe que ou ficam buraquinhos, ficam esburacados, não é? Ou alguma terra que esteja lá em cima desce, formando serras e várias outras coisas, né? Ou mesmo assim, buracos que ficam no chão, aí fica um pouquinho de água dentro, que a gente sabe, não é? Então, dependente da chuva, é que são formadas essas mudanças, não é? A gente pode ver aqui, no livro, na página 56. Transformação causada pela ação da água, que esfria as rochas e provoca rachaduras. Então, aqui está mostrando o que acontece quando chove com relação às rochas, certo? Então, elas ficam cheias de rachaduras, não é? Já na segunda, está falando sobre a transformação causada pela ação do vento, que arranca lascas das rochas. Então, de acordo com a chuva, as rochas vão por exemplo, vão se desfazendo das outras e vão caindo, como a gente está vendo aqui no segundo exemplo do livro. No terceiro, fala sobre a transformação causada pela força da água que bate nas rochas. Então, de acordo com o que bate nas rochas, a gente sabe que tem uma força muito grande. Então, isso faz com que a rocha ou ela quebre para um lado, certo? Ou caia alguma coisa, dependendo da força dessa água do mar, né? Que venha bater nas rochas. Pode ser caído para cá, igual no segundo exemplo, certo? Fica caindo pedacinhos. Página 57. Algumas mudanças que acontecem na superfície terrestre também são causadas por movimentos ocorridos no interior do planeta Terra. Esses movimentos causam abalos sentidos sob a forma de terremotos. A gente pode observar que os terremotos, eles são bem grandes, não é? E que por onde eles passam, eles devastam. A gente pode observar aqui na primeira imagem da página 57 que tem uma árvore caída no chão. O chão está também rachado, não é? Várias árvores, não só uma, caídas no chão. Se o terremoto tivesse passado por aqui, ele devastado ficava exatamente assim. Assim como na segunda imagem. Casa abandonada após tremor de terra no Equador, país da região andiana da América do Sul. Então, tremor aconteceu e essa casa ficou exatamente assim. Talvez as estruturas dela já sejam velhas, não é? E não aguentou o tremor. Estava abandonado. Virando a página.
na página 58. Outros movimentos que acontecem no interior do planeta Terra também provocam a erupção de vulcões. Erupção é o lançamento para o ambiente de materiais que existem no interior da Terra, ou seja, o que está dentro quer sair. Os vulcões. Formações rochosas, muitas vezes em forma de cone, certo? Ele é cone. Aí tem uma passagenzinha que ele é aberto. Que se originam dos materiais que são lançados durante a erupção, como o magma. Magma, massa pastora formada de materiais sob alta temperatura que existe no interior da Terra. Os materiais lançados dos vulcões endurecem e se transformam em rochas, que dão origem às novas formas de relevo. Como a gente observa aqui, ó, nessas três imagens, aqui um vulcão está em erupção, certo? Vulcão em erupção no Equador. Aqui tem tipo um desenho de como é um vulcão. A gente pode observar que é a forma de cone, certo? Mas que aqui em cima ele não é assim. Ele é tipo uma bolinha, onde dentro pode acontecer uma erupção. Já na terceira fotinha, a gente observa que o vulcão, a larva, ela vem através de baixo do chão, certo? Quando ele entra em erupção, tem também a passagem que é de cima e tem uma passagem que é do lado. Por quê? Porque muitas vezes a larva ela é tão quente, tão forte, que ela acaba, vamos dizer, quebrando um pouco daquela formação e saindo por mais algum canto, certo? Como a gente pode observar também aqui na primeira foto, onde está mais escurinho. Vamos lá, gente. Página 59. Primeiro, o que será que provoca modificações do relevo nas paisagens? Teste suas hipóteses. O que acontecerá se você fizer uma bola de argila ou de barro e colocá-la no congelador por 2 dias? A argila irá... Que, gente? A argila no congelador ela irá derreter, irá rachar ou irá murchar? Vamos observar aqui. Aqui tem uma representação de um menino fazendo esse experimento, certo? Com a argila. Tem 3 fotos. A primeira, que ele faz uma bolinha de argila. A segunda, ele coloca a argila no congelador. E a terceira, que ele tira, não é? Ao observarmos essa argila, o que aconteceu com ela? Ela derreteu? Ela rachou? Ou ela murchou? Ela rachou, não foi? Então, qual é a resposta? Rachou. Vocês marcaram aí? Marquem. Rachar. Pronto? B agora. Será que esse fenômeno também pode acontecer com o relevo da Terra? Sim ou não? Sim. As rochas, elas estão muito sujeitas aos efeitos da temperatura, certo? Em caso de mudanças de temperatura, frio ou quente, podem rachar. De acordo com o que a gente viu na foto da página anterior, a gente observou que o quê? Quando a larva veio muito quente, ela rachou um pouco, não foi? Para criar uma nova saída, não é? Então, sim, a resposta é sim. As rochas estão sujeitas aos efeitos da temperatura, tanto quente quanto frio, certo? Então, coloquem aí a resposta.
Sim, ponto. Vou ditando e vocês vão colocando. Sim, ponto. As rochas estão sujeitas à temperatura. As rochas estão sujeitas à temperatura, tanto quente quanto fria, certo? Vamos lá, para C. E se você soprar forte um monte de areia, de terra ou de farinha, o monte vai se espalhar, se molhar ou se evaporar? Como a gente está observando na foto da meninazinha, ela está assoprando, não é? O que aconteceu? Se espalhou até a areia, farinha, qualquer coisa. Se espalhou, se evaporou ou se molhou? Se espalhou, não é? Então marquem aí. Se espalhou. O que a gente está vendo aqui? Se molhar, a gente tinha que colocar água, não é? Se evaporar, não é água no fogo. O ar que sai do pulmão, ele vai carregar a areia, a terra ou a farinha e espalhá-la por outros lugares, certo? Próximo, D. Então, que elemento da natureza pode causar o mesmo efeito sobre o relevo da Terra? Terremoto, a chuva ou vento? Então, que elemento da natureza pode causar o mesmo efeito? Quem é que causa o mesmo efeito? Se fez com a terra ou a farinha, vai fazer com a terra. É o terremoto? É a chuva ou é o vento? Como é que se espalha? Se espalha com terremoto, se espalha com a chuva ou se espalha com o vento? Com o vento, não é? Marquem aí. Segunda. E a água? Ela também pode provocar mudanças nas formas do relevo? Exemplo. Sim ou não, gente? A água ela pode provocar mudanças? Sim, ela pode provocar mudanças. Você coloca sim, coloca ponto e coloca o porquê que a água pode provocar mudanças. Por que ela pode provocar mudanças? Porque de acordo com como a água esteja, por exemplo, a água está muito agitada, a chuva está muito forte, certo? Então ela pode provocar mudanças no relevo, de acordo como ela está. Por exemplo, também, quando a chuva passa e as rochas elas esfriam, às vezes elas começam a rachar também. Isso também causa uma diferença por causa da água, certo? Então vocês colocam sim, por quê? Porque independente do estado da água, ela também pode causar várias mudanças.
Pronto? Terceira. No interior da Terra ocorrem movimentos que alteram o relevo na superfície. Como você imagina um vulcão em atividade? Desenhe um e responda. Certo? Você vai pegar seu caderno agora e vai desenhar um vulcão. Ele entrando em erupção. Aí tem um pontinho. Como um vulcão pode transformar a paisagem de um lugar? Vocês já desenharam o vulcão? Peguem o caderno de vocês e desenhem um vulcão. Aí aqui está perguntando: como um vulcão pode transformar a paisagem de um lugar? Resposta pessoal, certo? Como é que ele pode transformar? Ele tem um material, certo? Em que ele transforma, ele endurece e se transforma em rochas, criando uma nova forma de relevo, certo? Mas a resposta, ela é pessoal. Como um vulcão pode transformar a paisagem de um lugar? Ele entra em erupção, a larva que sai dentro dele, que escorre até embaixo, ela fica dura, não é? Desenhe o vulcão e responda a terceira. Virando a página, agora na quarta, agora vamos imaginar que a superfície da Terra sofreu um abalo causado por um terremoto. Veja o que acontece com as rochas, na página 60. A gente está observando que a rocha tem uma grande rachadura, certo? E que está perto de cair, não é? Houve modificações nas rochas da paisagem? Quais? O que está acontecendo com a rocha? Ela está rachada e prestes a cair, não é? Ela é uma forma de relevo, que a gente já observou no conteúdo passado. É uma forma de relevo, ela representa tipo uma mesa, não é? Reta e com a bolinha em cima. Só que agora modificou, por quê? Porque está rachada e prestes a cair. Coloquem a resposta de vocês na quarta questão, de acordo com o que vocês entenderam, certo, gente? Pronto? Quem terminou? Vamos lá. Agora eu vou explicar a atividade de casa de vocês, certo? Essa foi aqui, a última, que está falando do quê? Paisagem natural transformada, certo? Paisagem era assim e ela se transformou assim. Nesse espaço aqui, ó, onde está deitadinho, vocês vão escrever o que é que mudou nessas duas paisagens. Aqui vocês vão escrever o que tinha e aqui vocês vão escrever o que mudou, certo? Quando vocês terminarem, vocês podem sim pintar, certo? Mas essa atividade tem que ser realizada, porque eu quero ver qual é o ponto de vista de vocês, certo? Escrevam aqui como era e aqui como ficou, certo? Então, por enquanto, era só isso. Obrigada pela atenção de vocês. Sem muitas atividades, porque vocês estão em casa e os pais de vocês ajudam vocês, certo? E obrigada pela atenção. Até segunda-feira, tudo bem?